Gabriel Agbo. O poder da oração da meia-noite. Capítulo 1. O poder da oração da meia-noite. Uma das ferramentas espirituais mais poderosas que Deus deu, mas também a mais negligenciada pelos cristãos, é a oração da meia-noite. A oração da meia-noite, ou vigília, é a oração feita durante a noite. A partir da Bíblia e através dos séculos, a oração feita por volta da meia-noite sempre trouxe resultados tremendos e sem precedentes. Como cristão, é imperativo que você viva uma vida de vigília. Existem níveis que você nunca alcançará no espírito sem cultivar o ato de orar à meia-noite. Existem níveis de revelações que você não pode alcançar sem prolongadas orações à meia-noite. E existem também fortalezas satânicas, entidades, tronos e cadeias que você nunca poderá ser capaz de destruir, a menos que seja através de longas batalhas à meia-noite. O objetivo desse livro é despertar a igreja, cristãos, para essa grande arma espiritual disponibilizada para nós por Deus. Eu creio, e por experiência própria também, que qualquer cristão que cultivar o ato de orar à meia-noite finalmente controlará o que acontece no dia. Porque orar à meia-noite, ou o horário entre 23 e 3 da manhã, é conhecida por ser o período espiritual mais ativo do dia. Você perceberá que sonho, revelações, ataque, visitações do mundo espiritual, quer seja por anjos, como também por demônios, acontecem frequentemente nesse período, especialmente quando você está adormecido. E a razão é simples. Seres humanos são facilmente sobrecarregados, influenciados ou controlados enquanto dormem. Naturalmente, o corpo sempre está fragilizado nesse momento, e isso faz com que ele seja suscetível por qualquer manipulação espiritual. Mas para alguém ser protegido e poderoso no mundo espiritual, o espírito humano da pessoa deve ser guiado e liderado por um espírito maior, o que no caso de um cristão é o Espírito Santo. Não vamos nos alongar nessa explicação. Tudo o que quero dizer é que a meia-noite é sempre um período de intensa atividade espiritual para ambos os reinos, o reino de Deus e o reino de Satanás. Se você puder controlar as atividades em tua volta, você destrói os projetos satânicos contra a tua vida. Então você deve aprender a acordar à meia-noite para lutar contra os poderes das trevas. Por exemplo, observe que as atividades das bruxas e magos. Esses são os agentes das trevas que são possuídos pelo espírito de bruxaria. Esse espírito é conhecido por serem espíritos muito perversos no reino das trevas. Ele se revela ao causar danos e algumas vezes total destruição dos seres humanos. As bruxas não têm a palavra misericórdia em seu dicionário. É por isso que uma pessoa, até mesmo em uma relação, é possuída com esses espíritos perversos, pode seguir adiante e destruir a pessoa mais próxima a eles. E esse grupo de agentes das trevas atua principalmente à meia-noite. Seu modo de atuar é geralmente atirar suas setas malignas, ataques, enquanto sua vítima está dormindo. E nesse momento a pessoa acorda, e verá tudo dando errado. Eles podem atacar negócios, ministros, igrejas, casamentos e relacionamentos, saúde, etc. Algumas vezes, os destinos das vítimas são levados ao seu covens, local onde eles se encontram, e os amarram. Ou a vítima é assassinada. Deus sabia o quanto esses agentes de Satanás são terríveis e, consequentemente, ordenou Israel a não permiti-las, bruxas, permanecerem vivas. Nós comentaremos mais sobre isso no próximo capítulo. Agora, o que nos interessa aqui é que para você lutar e vencer esses agentes das trevas que em sua maioria atuam à meia-noite, você deve acordar nesse mesmo horário e orar. Você deve despertar e orar para que suas setas malignas, encantamentos, maldições, feitiçaria contra você seja quebrada e anulada. E não apenas isso, você também pode nesse momento causar um sério e perpétuo prejuízo para eles. Tudo isso só pode ser possível através das poderosas e contínuas orações da meia-noite. Não apenas as bruxas, mas nós também estamos cientes de que os mais perigosos sacrifícios e rituais satânicos são feitos geralmente à meia-noite. Se Deus abrisse nossos olhos para ver o que acontece em nossa sociedade ou até mesmo em nossa volta à noite, você ficaria chocado. Muitas pessoas que você vê com olhar inocente, honesto e decente durante o dia estão envolvidas com alguma atividade satânica e diabólica durante a noite. Isso não para com a chegada da igreja, pertencendo a outros grupos religiosos, doando dinheiro para entidades religiosas e organizações de caridade. Algumas dessas pessoas são na verdade o que eu chamaria de altares satânicos móveis. Como pode um cristão ou uma igreja lutar contra tudo isso?
É somente se engajando em orações dinâmicas e prolongadas, especialmente no meio da noite. Agora, a Bíblia não nos mantém ignorantes a respeito dessas atividades que continuam no horário noturno. Jó disse: não suspires pela noite, em que os povos sejam tomados do seu lugar. Jó 36:20. O salmista o chama de terror noturno. Salmo 91:5. Jesus disse que a noite é a hora que o inimigo vem para semear suas sementes. Mateus 13:25. Você pode não acreditar nisso. A maioria dos problemas que nós estamos atravessando hoje foram primeiro lançados em nossas vidas por forças demoníacas enquanto nós estávamos dormindo. E você sabe que quase tudo a respeito de nossa vida é decidido no mundo espiritual antes de eles se manifestarem no mundo físico. Isso explica o porquê de alguns de nós sempre verão coisas, bênçãos ou problemas, em nossos sonhos ou visões antes acontecerem, no mundo físico. Isso não acontece com você? Assim é com as setas satânicas. Elas primeiro são lançadas no mundo espiritual antes de se manifestar fisicamente. Nada acontece por acaso. Existe sempre uma causa no mundo espiritual, que resulta no mundo físico. Nós devemos despertar e começar a controlar nossa meia-noite através da oração. É onde nós temos o campo de batalha. E nossa bravura aqui determinará quão grandes, poderosos, prósperos e saudáveis nós nos tornaremos no dia. Por favor, continuemos a analisar os exemplos de grandes homens e mulheres, incluindo Jesus, na Bíblia. Quem venceu as guerras da meia-noite e consequentemente controlou o dia. Eu fui encorajado a juntar esse trabalho pelas respostas que eu recebi depois de publicar essa mensagem em pequenas notas na coluna do meu jornal O Guardian e os Papers of Nigeria e alguns outros. Eu obtive retorno de lugares distantes como Canadá, Estados Unidos, Europa e, obviamente, da Nigéria. Uma renomada escritora canadense que leu meu artigo na internet estava tão emocionada que ela me enviou um comentário sobre a mensagem, e também confessando que nesta mesma hora da noite ela recebeu os ataques dos agentes de Satanás. Ela disse que concorda com tudo o que foi escrito. Sim, princípios espirituais são universais. A maneira e o método de atuação podem variar de lugar para lugar, mas os princípios são basicamente os mesmos. Ele ainda é aquele velho Satanás e sua maquiavélica hoste das trevas. Nós sabemos que a luta é entre o reino de Deus e o reino de Satanás. O campo de batalha é o homem. A luta é a respeito de quem controlará as atividades e destino do homem. Enquanto Deus quer controlar o homem para o bem, o diabo e seus agentes odeiam o homem. Eles o odeiam e o invejam, porque eles sabem o que Deus tem em estoque para ele. Eles sabem qual é o papel do homem nos planos de Deus. Eles estão cientes do destino maravilhoso e bem-aventurado que Deus está preparando para o homem e então eles lutam dia e noite para ver como esse plano poderia ser frustrado. Lembre-se, eles, Satanás e seus demônios, são anjos caídos. Eles estiveram com Deus antes de eles serem lançados nessa terra por causa de sua desobediência. Então o que nós estamos destacando aqui é que o horário da meia-noite é a arena principal para essa grande batalha dos reinos. Jesus coloca dessa maneira: o ladrão não vem senão a roubar, a matar, e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. João 10:10. E você sabe que o ladrão sempre chegará à noite, quando ele não será visto ou desafiado. Assim também é nosso inimigo, Satanás. Agora, vamos entrar no cerne da questão. Vamos analisar os exemplos de grandes homens e mulheres que lutaram e venceram a maior guerra de suas vidas à meia-noite na Bíblia. Vamos começar com o nosso grande mestre e perfeito exemplo, Jesus Cristo. Jesus ele lutou e venceu todas as suas guerras terrenas. Quando ele para iniciar seu ministério terreno, ele foi levado ao deserto para jejuar por 40 dias e 40 noites. Quando seus críticos o confrontaram, ele usou a palavra de Deus e a palavra dos profetas. Para converter um descrente, ele fez milagres, sinais e maravilhas. Então, para expulsou e repreendeu os demônios. Mas quando ele eventualmente chegou ao ponto do seu sacrifício final pela humanidade, ele foi para as guerras da meia-noite novamente. E isso é o que eu chamo de Batalha do Getsemane. A Batalha do Getsemane, a batalha para salvar o homem, foi lutada e ganha por Jesus à meia-noite no Monte das Oliveiras, chamado Getsemane. Neste ponto, a realidade e o peso do que ele veio conquistar veio pesadamente sobre ele. E ele teve que fazer uma escolha: continuar com o projeto ou voltar atrás. Mas ele escolheu manter-se vigilante e arriscar-se com Satanás, o pecado e ele mesmo. Foi uma noite em que marcou o início das últimas 12 horas de sua vida.
Toda a ideia da salvação foi realmente crucial. Eu acredito que a batalha principal para salvar o homem foi, realmente lutada e vencida aqui, no fronte do Getsemane. O que aconteceu mais tarde na cruz foi apenas a consumação do processo. Vamos para a passagem de Mateus 26, 34 a 46. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui, e velai comigo. E, indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E, voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E, indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E, voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E, deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos, e disse-lhes: dormi agora, e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Mateus 26, 34 a 46. Eu tive que correr com toda a história para que você compreendesse o que eu estou dizendo. Foi a noite que Jesus levou seus seguidores mais próximos para o Monte das Oliveiras para guerrear à meia-noite. Foi realmente muito difícil. Ele tinha que decidir continuar com o plano da salvação ou desistir. O que estava para acontecer entre o Getsemane e o domingo de Páscoa veio enfrentá-lo face a face. Ele estava passando por uma experiência horrível: o antagonismo judeu, a traição dos discípulos, a lança furando o seu lado, a zombaria, os cravos afiados e finalmente, a sepultura. A realidade disso tudo veio sobre ele e ele decidiu manter-se vigilante e guerrear aquela noite. Ele sabia que seria uma amostra da meia-noite, e imediatamente ele a enfrentou. Ele disse aos seus discípulos: levantai-vos, partamos. Ele sabia que ele tinha vencido a guerra no espírito e o resultado foi um completo preparo para enfrentar os desafios físicos. Isso é exatamente o que acontece à meia-noite com o guerreiro de oração. Ele, está sempre encorajado e pronto para enfrentar qualquer situação do dia. Você sempre estará forte e confiante que muitas circunstâncias finalmente trabalharão em teu favor. Para um melhor entendimento dessa mensagem, eu sugiro que você assista, se você já não assistiu, ao filme A Paixão de Cristo de Mel Gibson. Lá, você verá graficamente o que ocorreu entre Jesus e o diabo no Getsemane. Satanás quase prevaleceu sobre Jesus para evitar que ele fosse para a cruz. Mas Jesus o resistiu e consequentemente venceu a batalha aquela noite. A batalha realmente é à meia-noite. Comece hoje. Israel agora, vejamos o papel da meia-noite na libertação dos filhos de Israel do Egito. Por conta da obstinação do faraó em liberar os filhos de Deus para prosseguirem para a terra prometida, Deus decidiu visitar aquela terra com diferentes pragas. Moisés e Arão realizaram sinais e maravilhas, liberaram pragas sobre a terra do Egito, mas faraó ainda se recusou a deixá-los irem. Houve a praga das rãs, o rio Nilo se tornou em sangue, moscas, piolho, carrapato, furúnculos, granizo, gafanhotos e trevas. Mas tudo isso não puderam mudar o coração de Faraó. Pelo contrário, ele perguntou a Arão: quem é esse teu Deus para que eu obedeça? Eu não ouvirei esse teu Deus e eu também não deixarei Israel ir. E preste atenção. Eu não quero ver vocês, Moisés e Arão, em meu palácio novamente. Se algum dia vocês retornarem ao meu palácio, eu os matarei. Você entendeu, Moisés? E Moisés disse: muito bem. Eu nunca mais o verei novamente. E eles se foram. Porém Deus disse a Moisés que ele enviaria apenas mais um desastre sobre Faraó e a terra do Egito, e depois disso, Faraó estaria implorando para os filhos de Israel deixar o Egito.
Deus disse a Moisés que ele iria instituir um cerimonial chamado Páscoa por causa deles. E ele será feito à noite. Ele disse que depois deles terem realizado o cerimonial, ele, Deus, passaria pela terra do Egito para matar todo filho primogênito dos homens e animais, enquanto executa julgamento contra todos os seus deuses. E isso é exatamente o que Deus fará por você à meia-noite. Ele julgará teus inimigos e seus deuses. Ele está pronto para instituir um novo cerimonial por tua causa, se for necessário. Sim, decretos poderosos libertação são mais bem fixados no altar da meia-noite. Agora meu interesse aqui é o mostrar que Deus deu sua última cartada sobre Faraó, para fazê-lo permitir Israel sair do Egito, e isso ele também escolheu fazer à meia-noite. Ele disse a eles para realizarem um sacrifício especificamente à noite e também estarem prontos para deixar aquele país naquela mesma noite. E realmente, ele aconteceu à meia-noite. E aconteceu, à meia-noite, que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Êxodo 12 2.29,30 Assim, Deus atingiu o orgulho e a força do Egito, seus primogênitos à meia-noite. Você pode imaginar a comoção por toda parte da terra do Egito naquela noite. Homens e animais lamentando. Nosso Deus é realmente poderoso. Por favor, antes de continuarmos com o que aconteceu naquela noite de Páscoa, existe algo que eu gostaria de realçar aqui. A praga de matar os primogênitos do Egito ao contrário das outras foi extraordinária e estranha para os egípcios. Eles tinham de alguma maneira visto essas outras 9 que vieram antes, mas a última, a morte de todos os primogênitos não era conhecida por eles até aquele momento. Para os egípcios, as pragas não eram incomuns. Elas eram parte de sua coloração local. A água do Nilo se tornar em sangue e as rãs que chegaram a cobrir a terra não eram totalmente estranhos. Moscas, piolhos, carrapatos, furúnculos, granizo, gafanhoto e trevas não eram novos. Essas coisas, que a Bíblia descreveu, ainda são vivenciadas pelos egípcios. Por exemplo, o Nilo Vermelho. Depósitos do lago Abissínio frequentemente coloram a correnteza com um marrom avermelhado, especialmente na parte superior do Nilo. Isso pode muito bem ser confundido com sangue. No momento das inundações, rãs e também mosquitos algumas vezes se multiplicam tão rapidamente que eles se tornam pragas comuns na terra. Esses frequentes enxames atacam áreas inteiras, afetam olhos, nariz e ouvido, e pode ser muito doloroso. Então a praga do gado é conhecida por todo o mundo. Os furúnculos que atacam os seres humanos, como também animais, podem ser chamados coração do Nilo ou coceira do Nilo. Também havia um grande número de piolhos. Isso é uma erupção cutânea irritante e pungente, que frequentemente se desenvolve internamente espalhando úlceras. Essa doença de pele horrível também é utilizada como ameaça de castigo por Moisés durante o percurso no deserto. O mesmo poderia ser dito a respeito da tempestade de granizo e escuridão, somente a morte dos primogênitos da qual não havia comparação. Foi designado para ser a gota d'água que quebrará a corcova do camelo. E Faraó, como esperado, imediatamente cedeu à pressão. Agora voltemos à noite de Páscoa. Deus disse aos israelitas que o que eles estavam fazendo naquela noite seria um rito religioso para o resto de suas vidas. Eles deviam observá-lo todo ano, e também transmiti-los para seus filhos. Isso é exatamente a maneira que eu vejo a oração da meia-noite. Decretos feitos durante esse período de oração é sempre muito forte e trazem com frequência grandes resultados. Na maioria das vezes, eles trazem avanços e bênçãos por gerações, que irão durar mais que você. E nós também podemos assegurar que nós passaremos essa prática para nossa geração subsequente. Assim como nós percebemos anteriormente, é também à meia-noite que a maioria dos propósitos satânicos são determinados contra nós, nossas famílias, cidades, igrejas, etc. Então, quando nós oramos à meia-noite, nós destruímos cada propósito satânico e firmamos um propósito novo e favorável que começará a falar por nós pelo resto de nossa vida. A meia-noite da Páscoa quebrou as correntes da escravidão dos israelitas. Feriu seus inimigos com seus deuses e também deu a eles grandes riquezas. Na verdade, a Bíblia diz, como um exército vitorioso, eles saquearam os egípcios.
Isso é exatamente o que acontece com você quando você se compromete a orar à meia-noite. Comece hoje e você verá poderosas libertações acontecerem em teu caminho. Jacó levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutou com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou, e disse, dá-me, peço-te, a saber, o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Gênesis 32, 22 a 32. Agora, nós veremos como Jacó utilizou sua meia-noite para mudar sua situação desfavorável. Você já sabe que pouquíssimas pessoas na Bíblia têm o mesmo nível de graça divina que Jacó. Deus o abençoou de tal maneira que seus filhos, esposas e outros bens estavam se deslocando em grupos e acampamentos. E nesse período, ele deixou Padã Arã, casa de Labão, para Canaã, de acordo com a direção de Deus. Quando ele chegou ao lugar onde ele nomeou de Manaim, acampamento de Deus, ele enviou mensageiros ao seu irmão Esaú para informar de sua volta para casa. Mas a resposta que Jacó teve de seu irmão foi assustadora. Os mensageiros voltaram para dizer a ele que Esaú está vindo encontrá-lo com uma tropa com 400 homens. Instantaneamente, Jacó ficou confuso. Em pânico ele pensou no que fazer. Então ele orou e enviou presentes para acalmar seu irmão enfurecido. Lembre-se que Jacó tomou a benção e primogenitura de Esaú. Era a oportunidade de Esaú se vingar. E também logo após a fuga de Jacó, Esaú tinha se considerado o único herdeiro dos bens de seu pai. Ele poderia ter pensado que Jacó estava voltando para tomar a grande herança de seu pai ou ao menos pedir sua parte na herança. Jacó conhecia a possibilidade acima, por isso ele pressionou os mensageiros a dizerem a Esaú que ele não estava voltando para casa para lutar por herança, porque Deus já o tinha abençoado com bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Jacó e sua família tinham alcançado o rio Jaboque, enquanto só ele ficava para trás. Ele decidiu passar a noite em oração, ele desejou ficar sozinho com Deus. Ele estava em uma solidão, isolamento e local, desprotegido. Jacó inclinou-se sobre a terra, em profunda angústia. Era meia-noite. A realidade da ameaça de Esaú contra ele, seus filhos e esposas, veio confrontá-lo face a face. Ele lamentou, chorou e lembrou a Deus de toda sua promessa a ele. Foi tudo muito repentino, uma forte mão veio sobre ele. Ele pensou que um inimigo estava buscando sua vida, e ele se esforçou-se para sair das garras de seu agressor. Na escuridão, os dois lutaram. Nenhuma palavra foi falada, mas Jacó foi até o final de suas forças, e não relaxou em seus esforços para o momento. Ele lutou pela sua vida. A oração da meia-noite é exatamente isso. É batalhar por sua vida e destino. Quando você é confrontado com as circunstâncias de um destino ameaçador, o melhor lugar para resolvê-los é na arena da meia-noite. À meia-noite, você luta com Deus, com o homem e com espíritos. E você sabe que quando alguém está lutando uma batalha da vida, você não precisa implorar para a pessoa ser corajosa. Ela enfrenta a situação com todas as suas forças. Existem problemas em tua vida hoje que eu acredito só podem ser resolvidos na oração da meia-noite. E você deve lutar por isso como se isso fosse tua última coisa que você fizesse na vida. Jacó disse à pessoa que lutou com ele que ele, Jacó, não o deixaria ir embora a menos que ele fosse abençoado. Nós devemos entrar na luta com uma mentalidade de fazer ou morrer. Jacó persistiu e prevaleceu. Ele recusou desistir até que fosse abençoado. Embora algumas vezes, enquanto oramos,
Parecerá como se a situação está ficando pior, mas você deve continuar até que você veja a vitória. Permaneça sempre com a mentalidade de que a vitória está garantida. Jacó deixou aquele lugar como um homem transformado. Daquele momento em diante, Deus tinha e tornou-se seu amigo. De fato, a Bíblia disse que como Jacó estava saindo do lugar da luta, Peniel, o sol nasceu 32-31. O sol também nascerá para você hoje, em nome de Jesus. Não existe nada que você não possa alcançar através da oração da meia-noite. Comece hoje e testemunhos começarão a te seguir. Por favor, vamos ouvir rapidamente de um dos maiores ministros do nosso tempo sobre a oração da meia-noite antes de prosseguir. Kenneth Hagin sobre a oração da meia-noite. Primeiro deixe-me explicar que eu faço a maioria das minhas orações à noite. Na maior parte da minha vida eu fui uma pessoa noturna. Eu sou mais velho agora e tenho mudado algo, mas eu sempre tenho estado mais alerta à meia-noite do que em qualquer outra hora do dia. Isso é porque eu costumava fazer todos os meus estudos à noite. Muitas vezes eu tenho estudado e lido a noite toda. Eu tenho o hábito de orar durante a noite quando eu estava acamado, em 1933 e 1934. Eu não poderia orar de nenhuma outra maneira, exceto na cama, porque eu estava acamado, amarrado naquela cama. Eu não podia levantar e andar. Eu lembro que uma noite em particular, eu orei durante toda a noite. Eu nunca dormi a noite toda, eu somente orava. Por diversas noites eu orei aproximadamente a noite toda. Muitas noites eu orava 1 ou 2 antes de ir dormir. Eu sempre olhei adiante à noite quando todos os demais estavam na cama e as coisas estavam quietas, de modo que eu poderia orar. Eu tinha o hábito de orar à noite quando eu podia estar sozinho, e eu acho que eu segui através de anos. Muitas vezes, Deus falou comigo a noite inteira. Kenneth Hagin, o fundador do ministério do Kenneth Hagin e da Rema Bible Church, Igreja Bíblica Rema, Tulsa, Oklahoma, USA. Tirado do seu livro Plano, Propósito e Profissão, página 2. A maioria dos ministérios bem-sucedidos que já marcaram o reino de Deus tem as mesmas experiências e histórias para contar. Mas nós não podemos ser capazes para colocá-los aqui embaixo por falta de espaço. Então, por favor, vamos passar para o próximo capítulo. Capítulo 2. Deus de Ana. A maioria pessoas que exploram o potencial da oração da meia-noite são aquelas que precisam desesperadamente da intervenção de Deus em suas situações. Eles têm chegado a um estágio onde, se Deus não fizer nada a respeito de suas circunstâncias, estará tudo acabado. Eu quero dizer na encruzilhada. Antes você deixará o conforto de tua cama, privando-se de uma boa noite de sono, para estar clamando e pedindo para intervir em tua situação, então você teria chegado a um lugar de desespero em tua vida. Algumas vezes, Deus também nos permitirá chegar a esse estágio, assim como nos faz entender nossos limites, e ao mesmo tempo apreciar sua habilidade para libertar e restaurar. Vamos ver a história de Ana em 1 Samuel 6-20, e a sua rival excessivamente a provocava, para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava, e não comia. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e ele, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele observou a sua boca. Porquanto, Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que ele a teve por embriagada. E disse-lhe ele: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu ele: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada,
e adoraram perante o Senhor, e voltaram. Chegaram à sua casa, em Ramá, e Eucana conheceu a Ana sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu, e deu à luz um filho, ao qual chamou Samuel, porque, dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. 1 Samuel 6:20. Essa você já conhece. Ana foi casada com um levita rico, Eucana do Monte Efraim em Israel. Esse casal viveu alegremente e em harmonia, mas não podiam gerar filhos. Depois de alguns anos, Eucana casou-se com uma segunda mulher, Penina. Penina chegou e trouxe com ela sua ambição, ciúmes e desarmonia. A casa de Eucana, onde havia paz, de repente tornou-se um grande campo de guerra. É o mal da poligamia. Ana estava desolada. Como se não fosse suficiente que ela vivesse lamentando por não ter uma criança, Penina começou a lembrá-la de como, improdutiva, inútil e indesejada ela tinha se tornado naquela casa. Penina se divertia com ela e até mesmo chegava ao ponto de insultá-la quando eles iam à igreja. Depois de tudo isso, a Bíblia diz que Ana chorava e chorava até compungir-se em lágrimas, e recusou-se a comer. Eu creio que Ana deva ter sido um fantasma para si mesmo. Imagine uma que chorava, passava fome e lamentava todos os dias por anos. Essa era a condição dessa mulher. No versículo 7, a Bíblia deixa claro que essa era a situação de Ana todos os anos. Era a mesma coisa todo ano. Continuava sem filhos, continuava sendo zombada, desapontada, as mesmas tentativas infrutíferas e a mesma esperança frustrada. Eu oro para que cada situação negativa permanente em tua vida seja quebrada como você leu nessa mensagem, em nome de Jesus. Existem muitas pessoas que estão vivendo a situação de Ana hoje. Eles rompem o ano novo esperando obter algo melhor que obtiveram no ano anterior. Eles esperam por um emprego melhor, um bom relacionamento, uma casa confortável, um alto nível espiritual, um casamento abençoado e feliz, etc. Mas o ano terminará sem que eles tenham alcançado nenhum desses objetivos. Nenhuma promoção, nenhum avanço. Algo que aparenta muita motivação e pouca movimentação. Ana entrou naquele casamento com muitas expectativas, esperou ano após ano para realizá-las, mas recebeu decepção, zombaria, insultos e lágrimas. Graças a Deus ela decidiu acabar logo com isso de uma vez por todas e escolheu orar à meia-noite. Ela sabia que meia-noite é a hora mais apropriada para o campo de batalha de uma pessoa desesperada. Depois do jantar, à noite, um dia em Siló, Ana se dirigiu ao tabernáculo. Ela foi ao tabernáculo para orar a Deus. Ela clamou a Deus para mudar sua condição. Deus está sempre ciente do que nós passamos, mas muitas vezes, eles esperam ver nossa seriedade para mudar a situação. Se você está confortável com sua condição, Deus permitirá que ela continue. Mas se você se levantar enfrentá-la diretamente, esperando em Deus para que Ele faça alguma coisa a respeito da tua situação, definitivamente, você verá sua poderosa mão te trazendo libertação. Ana estava desesperada. Versículo 15. Tradução Goodnels, Boas Novas. E ela decidiu que sua condição deveria ser mudada naquela noite. Sim, até você está desesperado, você não pode obter algo fenomenal de Deus. Eu quero dizer, desespero divino. Ana foi ao tabernáculo naquela noite e orou, Senhor dos Exércitos. Se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem. Ela foi ir diretamente ao ponto. Ela foi específica. Deus, tudo o que eu preciso é um filho e tu darás a mim nessa noite. Já é o suficiente. Eu acredito que Ana disse isso a Deus. Eu espero que você tenha entendido essa oração. Ela começou reafirmando a onipotência de Deus. Embora ela estivesse passando por uma situação terrível, Deus ainda era poderoso. Embora, em profunda angústia, dor e chorando amargamente, Deus continuava o Todo-Poderoso. Ele mantinha sua onipotência, onipresença e soberania. Nossos problemas não devem obscurecer nossa visão da onipotência, cuidado, amor, graça e soberania de Deus. Ele permanece sendo Deus e sempre estará no controle. Nenhuma situação pode mudá-lo. Ana disse, ó Senhor, Tu és o Todo-Poderoso, então também quando formos orar à meia-noite, oraremos sobre pontos específicos, a menos que você tenha recebido alguma outra direção ao longo do tempo. Alguma palavra rema. Deus quer que sejamos específicos e organizados.
Depois do encontro com Deus naquela noite no tabernáculo, e a palavra profética do sacerdote Eli, Ana se animou e começou a comer novamente. Ela não precisou de ninguém para dizer a ela que sua oração tinha sido respondida. Uma das coisas que você perceberá depois do encontro com Deus à meia-noite é que teu fardo será retirado de você. Você viverá um amanhã cheio de confiança e cheio da presença de Deus. Foi por isso que eu disse anteriormente que um campeão da meia-noite é invencível. Ele constrói a esperança e a capacidade de esperar pelas promessas e o tempo de Deus. Ana no devido tempo deu à luz a um filho. Não a um filho comum, mas a um dos maiores profetas que já viveu. Deus também deu a ela outros filhos e filhas. Grandes expectativas são geradas, através da oração da meia-noite. Deus abençoou Ana. E em vez de lamento, dor, zombaria, Ele pôs um novo cântico em seus lábios. Eu vejo Deus pondo um novo cântico nos seus lábios hoje assim que você entrar na batalha da meia-noite. Ana cantou: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma como o nosso Deus. Paulo e Silas. Capítulo 3. Paulo e Silas. A oração da meia-noite é a arena mais segura para quebrar todo cativeiro e limitação. Não importa quão forte e difícil sejam os julgos, eles não podem resistir à oração persistente e prolongada da meia-noite. O diabo sabe muito bem disso, e esse é porque ele fará tudo para desencorajar você de levantar para orar à meia-noite. Meia-noite é como uma estrada, como eu digo. A maioria das coisas que acontecem conosco são programadas para nossa vida nesse período. Então, quando você também se levantar e guerrear nesse horário noturno, você está invariavelmente tomando parte na decisão do que acontece na tua vida. Existem muitas pessoas vivendo em prisões satânicas hoje. Existem muitos indivíduos, famílias e grupos que estão sem saber como lutar com os jugos satânicos. Existem milhões de pessoas andando nas ruas com suas mãos e pernas amarradas no espírito com cadeias por forças espirituais satânicas. Eu sei que isso parecerá estranho para algumas pessoas, mas isso é fato. É um problema espiritual. Você só pode estar ciente disso se o Espírito de Deus escolher mostrar isso a você. Recentemente eu vi em uma revelação uma mulher que conhecia por mais de 34 anos amarrada com cadeias, mãos e pernas. Eu fiquei chocado. Se eu não estivesse certo que aquela visão veio de Deus não tivesse pessoalmente passado pela mesma experiência, eu teria duvidado. Agora o que estava acontecendo na vida da mulher é também uma confirmação clara daquela revelação. Ela não tinha conhecido nada a respeito de uma ruptura com as forças inimigas desde que eu a conheci. Quando você passar por problemas em tua vida ou em tua família, ano após ano, você enfrenta o mesmo problema, ou sente que você está prejudicado por cruzar certos limites na vida, então se torna aconselhável orar e pedir a Deus para mostrar a você os recursos para a solução do teu problema. A maioria das vezes isso é obra de Satanás e os agentes do seu reino das trevas. Na África e também em algumas partes do mundo, não é estranho ouvir que os agentes das trevas aprisionam destinos, fertilidade, progresso ou até mesmo a saúde das pessoas no mundo espiritual. Vítimas de tal manipulação satânica lutará intensamente pela sua vida. Eles fazem cada coisa humanamente possível ter um avanço na tua vida, mas nunca de maneira bem-sucedida. Algumas vezes até mesmo ter arquitetado para você não se casar, não ter filhos ou não ter uma carreira profissional bem-sucedida. Tudo isso acontece. Nós não somente vemos isso na vida dos ímpios, mas infelizmente, entre os crentes também. E eu creio que isso foi possível porque a igreja de hoje não está vivendo na plenitude do poder de Deus. Nós vamos à igreja e temos um culto mecânico sem sua unção. Lembre-se que a palavra de Deus disse que a unção, presença de Deus, sempre quebrará o jugo. Mas a igreja de hoje tem a unção. Hoje, infelizmente a igreja está adormecida. Lembre-se que Jesus disse que o inimigo vem para semear o joio enquanto você dorme. A oração da meia-noite é uma das maneiras que Deus utilizará para devolver o poder e a unção para a igreja e também para os cristãos. E quando esse poder vem, ele quebrará cada jugo, cada cadeia e cada fortaleza satânica. Vamos ver na Bíblia onde e como as cadeias do inimigo foram quebradas através da unção e do poder de Deus, e, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, e lhes segurou os pés no tronco. E,
Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Atos 16 e 23 a 26. Você conhece a história acima. Em Filipos, Paulo e Silas conduziram uma ministração de libertação que os colocaram em apuros. Eles foram açoitados, amarrados com grilhões e os puseram no interior no calabouço da prisão. Calabouço é uma cela subterrânea na prisão. Isso é o que era utilizada na maior parte das vezes naqueles dias. O carcereiro que, também, foi particularmente instruído a certificar-se que aqueles homens de Deus não escapassem. Isso é exatamente o que Satanás e seus agentes fazem com as pessoas que estão aprisionadas por ele. Eles confundem suas vítimas e também os mantêm como reféns. Como eu disse anteriormente, muitas pessoas são amarradas com grilhões satânicos. Milhões, ao redor do mundo. Essas pessoas vivem como seres humanos normais, mas quando você os vê no espírito eles estão amarrados com grilhões. Isso geralmente é feito através de bruxaria e outras manipulações demoníacas. A vítima desse tipo de influência satânico viverá uma vida sem nenhum sucesso significativo, a menos que esses grilhões sejam quebrados. Alguns têm seus destinos trancados por esses inimigos. Eles terão sonhos maravilhosos, trabalharão duramente, mas nunca os alcançarão. Outros, seus negócios, seus ventres ou casamentos estariam retidos. Nós temos visto também casos onde projetos, como prédios, foram paralisados através desse tipo de manipulação. Eles simplesmente minguarão os recursos financeiros da pessoa ou o afligirá com uma doença incurável e isso será o fim do projeto. Existem outros que têm praticado rituais financeiros, sacrifícios, etc. Embora eles estejam vivos, mas eles viverão como tolos todos os dias de suas vidas. Outros também são manipulados por hábitos pecaminosos, como beber, roubar, prostituição, jogos de azar, etc., e serão finalmente destruídos. Nós também vemos pessoas que são presas em cativeiros por espíritos demoníacos, por exemplo, espíritos das águas, espíritos territoriais, espíritos de violência, etc. Nós encontramos alguns exemplos na Bíblia. Algumas dessas coisas podem parecer estranhas, mas são verdadeiras. Não existem limites para as operações e maldades do reino das trevas. E cada ambiente tem suas situações peculiares. Nós temos acompanhado um caso onde uma senhora na África, em seus últimos 30 anos foi casada com uma entidade muito poderosa que domina todo o território da Índia. Eu ministrei essa senhora pessoalmente. Essa personalidade demoníaca chega com uma nave invisível que somente será visto pela senhora iludindo-a. A nave pousa imediatamente. Um homem branco desembarca dela e vem para ficar com ela. Depois ele retorna para onde veio. Ele tornou impossível essa linda e alta senhora se casar com alguém físico ou até mesmo ir à escola. Imagine, naquela época ela não poderia aprender matemática ou gramática básica. Ela sempre teria perda de memória. Essa foi sua situação até que aquele jugo foi quebrado. Nós vemos esse tipo de caso regularmente em sessões de libertação. As atuações do reino das trevas são muito diversas e terríveis. Que você algumas vezes encontraria casos que você achará muito difícil compreender. Alguns têm sido presos por Satanás e demônios designados para vigiá-los como o carcereiro instruído para vigiar Paulo e Silas. Qualquer entidade demoníaca designada para te vigiar será cegada a partir de hoje, em nome de Jesus. Pode-se também estar na igreja e ainda ser uma vítima de grilhões satânicos. Quando você vive em pecado, você vai para o cativeiro satânico. Laços familiares, hereditários, ou setas malignas pode conduzir a isso. Veja meu livro Quebrando Maldições Hereditárias, clamando pela tua liberdade. Seja qual for o teu caso, Deus prometeu quebrar as cadeias e te libertar. Em Isaías 61:1, ele diz: a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos. Isaías 61. Ele também diz a mesma coisa em Isaías 49:24, 25, porventura tirar-se-ia presa ao poderoso, ou escapariam os legalmente presos. Mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão ao poderoso, e a presa do tirano escapará, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei. Glória a Deus! Se aquelas condições descrevem sua situação, então,
Essa é a hora de você acordar à meia-noite e lutar pelo teu futuro. Sem dúvida isso é algo muito sério. Você deve ir com ousadia. E você não deve parar até que as cadeias do inimigo sejam quebradas e todas as suas bênçãos serão restituídas. Faça isso agora. Paulo e Silas entraram em oração à meia-noite e cantaram a Deus, e qual foi o resultado? Houve um terremoto no lugar e as correntes de suas mãos e pernas foram despedaçadas. Todas elas caíram. Eu não tenho visto nada maior que poder do louvor e da oração à meia-noite. Nenhuma cadeia do inimigo pode resisti-los. Isso é verdade. As portas das prisões são arrombadas. Você pode tentar. Louve a Deus por horas a partir da meia-noite e veja que tua vida será transformada. Você se tornará instantaneamente em um ser sobrenatural. Eu tenho feito bastantes comentários sobre esses dínamos espirituais, individuais nesse livro como também em outros. Você em breve lerá muitas revelações chocantes nos seus efeitos no mundo espiritual por ex-grandes mestres do ocultismo. Não são somente indivíduos que podem estar em cadeias satânicas. Famílias, vilas, cidades, países, até mesmo igrejas podem estar em cativeiros. O primeiro alvo do reino das trevas é fazer com que isso mantenha as pessoas da luz do Evangelho, para negar a benção de Deus e ter o controle permanente sobre eles. Nós também falamos anteriormente que o diabo não quer que o homem tenha um relacionamento íntimo com Deus. E ele sabe do benefício desse tipo de relacionamento porque ele tem se aproveitado dele. Ele tem inveja da posição do homem nos planos de Deus. Ele odeia o homem e, consequentemente, fará tudo o que for possível para mantê-lo em um cativeiro eterno. No nível familiar existem muitos que vivem em terríveis cativeiros. Alguns estão no cativeiro de doenças, fracassos e pobreza. Outros vivem em hábitos pecaminosos. Alguns estão sofrendo, porque conta de ataques ou setas malignas atiradas em suas famílias por agentes do reino das trevas. Eu conheço uma família que tem 3 pessoas loucas. Outras famílias pelas suas próprias práticas têm trazido julgos satânicos sobre eles mesmos através de adoração e sacrifícios a espíritos demoníacos. Alguns até mesmo têm altares para esses falsos deuses em suas casas. Alguns pais também dedicaram, ou apresentaram seus filhos nessa adoração de demônios. Tudo isso atrai as correntes e prisões. Se seus pais ou antepassados serviram ídolos, demônios ou praticaram qualquer forma de ocultismo, então há uma necessidade urgente para você experimentar um processo de libertação, assim como também quebrar cadeias satânicas de sua vida. Você não pode servir Satanás sem ser preso pelos seus grilhões. Agora, saiba que através da persistente oração da meia-noite esses jugos satânicos e alianças na família podem ser quebrados. Então, existem cidades, vilas, bairros e países que também estão amarrados com correntes satânicas e estão mantidas em prisões do inimigo. Você sabe disso pela maneira que eles vivem e pelo que eles adoram ou pelas coisas que acontecem naquele ambiente. Existem que você vai, e você pode discernir imediatamente o espírito demoníaco que está atuando. Outras adorações a diferentes tipos de espíritos territoriais e principados. Eu conheço uma vila na parte oriental da Nigéria que serve a um demônio que vive em um lago. Quando é hora de sacrificar a esse demônio, o sacerdote levará uma cabra viva ao lago. Ali, o homem levará o animal próximo à margem do lago, enquanto segura a corda amarrada em seu pescoço. Assim ele fará alguns encantamentos e imediatamente uma criatura em forma de peixe sairá da água e começará a dirigir em direção à cabra. Uma vez que ela pega, ela rapidamente arranca a cabeça da cabra e volta para dentro do lago. Então os adoradores começam a se regozijar com aquela divindade que aceitou seus sacrifícios. Eles retornam para casa para festejar com a carne restante, que eles cozinham e comem. Outros adoram divindades que vivem nas florestas, nas árvores, nas montanhas, etc. Eu conheço algumas vilas que ainda adoram cobras, macacos, crocodilos e pitons. Esses répteis chegam às suas salas e ficam. Eles são sempre tratados como convidados especiais. Eles deitam em suas camas ou até mesmo se penduram ali, te agitando em tua cozinha. Eles não devem ser feridos, repreendidos ou mortos. Vá para Idemili, área do estado de Anambra, e você verá isso. Existem também espíritos territoriais que vivem nos seres humanos, especialmente em pessoas loucas. Todos esses espíritos mantêm esses lugares aprisionados. Eles mantêm essas áreas em cadeias, e até eles são desafiados e afugentados. Os habitantes desses lugares estarão lutando com o jugo do inimigo. Nós veremos esse tipo marca no capítulo 5.
Alguns desses espíritos impedem o desenvolvimento, o progresso e até o mesmo evangelho. A solução está em se engajar em uma guerra com essas forças demoníacas à meia-noite. Algumas vezes eles resistirão e até mesmo te ameaçarão. Em alguns casos, a guerra durará muitas noites. Mas se você permanecer em teu campo de batalha persistir, eles se renderão e finalmente serão obrigados a sair. Mas você tem que estar preparado e bem determinado. A Bíblia diz em Efésios 6:10-12. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Eu espero que esta mensagem esteja muito clara. Os inimigos contra os quais nós estamos lutando estão com uma força formidável e altamente organizada. Então você deve conhecer teu estado em Deus e a dinâmica da guerra antes de entrar nela. Nós comentaremos mais sobre como se preparar para essa batalha depois. Igrejas e ministros podem também estar em cadeias satânicas. Isso pode parecer estranho, mas é verdade. Forças demoníacas podem oprimir uma igreja que não está se movendo na plenitude do poder e do Espírito de Deus. E é muito fácil identificar tal igreja. Os sintomas são falta de santidade, falta de desenvolvimento físico espiritual, e uma rápida diminuição da membresia, estagnação, constantes brigas e ódio entre os membros e até mesmo entre os ministros. Nós vemos tudo isso acontecendo em algumas das nossas igrejas hoje. Tudo isso são causados por potestades da escuridão. Certamente que as igrejas afetadas não cumprem o plano de Deus para elas. O diabo sabe muito bem que uma igreja unida é a avenida por qual Deus quer propagar sua vontade, salvar almas perdidas, liberar o seu poder e finalmente humilhar o inimigo. Então ele fará tudo para ver a igreja não expandindo e que também está se mantendo em uma permanente confusão. Eu uma vez servi uma igreja na cidade rica em petróleo de Port Harcourt, Nigéria. Essa igreja existiu por 13 anos antes de nós chegarmos. Até o momento em que nós chegamos, os prédios, que não eram tão grandes, foram completados. Não havia portas, não havia janelas e não havia teto na igreja. A membresia estava diminuindo rapidamente. Somente poucos amigos da mesma tribo continuavam frequentando o lugar. O poder de Deus não existia e poucas pessoas estavam fazendo o que pareceu ser um progresso no lugar. E não apenas isso, os membros e ministros viviam em imoralidade e práticas de bruxaria, até mesmo dentro da igreja. Eu me lembro de que uma vez nossa equipe de oração estava em vigília e de repente anunciaram que alguém, um rapaz, em nosso meio estava praticando ocultismo, trazendo encantos para dentro do lugar e ainda vinha orar conosco. E imediatamente, o pastor presidente me interrompeu e me lembrou de que ele ainda estava no comando. Ele estava vivendo a mesma vida que o rapaz, imoralidade e bruxaria. Meses depois, o mesmo homem foi acusado de vários atos imorais e o pior. Ele planejou me envenenar para expor suas atividades imorais e diabólicas na chamada Casa de Deus. Mas o poder, presença e graça de Deus estavam profundamente sobre mim. Isso os manteve fora. De fato, ele adquiriu o veneno, mas o Espírito de Deus me revelou que ele estava com medo de usá-lo em mim. Sim, ele constrói uma barreira de proteção ao redor daqueles que o temem. Você não precisou de profeta para dizer que essa igreja estava completamente morta. Uma igreja com um nome bonito, mas estava oprimida pelos poderes das trevas. Quando nós chegamos ali, Deus nos conduziu a formar uma equipe de oração e libertação. É imperativo para cada igreja ter uma excelente e permanente equipe de oração e libertação. Nós começamos a fazer uma reunião de oração toda noite naquele lugar. Algumas vezes nós fazíamos jejum durante o dia, e víamos a igreja para orar a noite toda. Eu quero dizer verdadeiras orações de intercessão. Nós fizemos isso constantemente por diversos meses. Qual foi o resultado? O poder de Deus veio poderosamente sobre a igreja. As cadeias e jugos de Satanás foram quebrados naquele lugar. Os poderes das trevas foram afugentados, embora não sem uma violenta resistência. Mas Deus prevaleceu. Milagres, sinais, maravilhas e libertações poderosas começaram a ter lugar naquele local. Consequentemente, a membresia começou a crescer rapidamente. A igreja morta foi reavivada. As construções foram completadas e os membros começaram a prosperar tremendamente.
Os membros também se tornaram mais dedicados a Deus. Isso é o que a oração da meia-noite pode fazer. De fato, nós estendemos tal programa para outras igrejas que também obtiveram resultados. A glória, poder e bênçãos de Deus chegarão quando a igreja aprender como explorar o poder da oração da meia-noite. Agora voltemos a Paulo e Silas. Eles foram terrivelmente açoitados e jogados naquela temida cela subterrânea. A Bíblia diz que por volta da meia-noite eles começaram a orar e cantar louvores a Deus. Inusitado. Pessoas que foram severamente açoitadas com hastes de madeira, em vez de cuidarem de suas feridas e dores, decidiram cantar hinos e louvores. Agora, quando nós servimos a Deus de uma maneira inusitada, em um ambiente inusitado, Ele começará a fazer coisas ao nosso favor. Verdade. Novamente, eu também acredito que isso somente acontecerá com um homem que está cheio do Espírito Santo e se entregou totalmente a Deus para cantar e louvar a Deus em uma situação angustiante, humilhante, dolorosa e extrema. O que você faz quando o inimigo ataca? Você lamenta e culpa a todos, incluindo a Deus? Ou você se ajoelha e procura uma maneira para escapar, mesmo que isso signifique negar tua fé? Nós devemos pedir a Deus para nos dar o espírito de coragem e fé, mesmo que enfrentemos situações com risco de vida. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder. Então por que esses homens de Deus esperariam até meia-noite antes de fazer o que eles fizeram? Eu creio que eles deviam conhecer alguma coisa a respeito do potencial da oração da meia-noite. Eles deviam saber que as grandes batalhas da vida são lutadas no horário da meia-noite e é possível que eles tenham experimentado isso no passado. Depois de tudo, os apóstolos guardaram muito do que eles aprenderam de seu mestre Jesus. Ele também estava orando à meia-noite. Eles cantavam e oravam. Essas são as duas principais estratégias durante a batalha da meia-noite. Nós conversaremos. Oração. Capítulo 4. Oração é comunicação com Deus. Fazer seus pedidos a Deus e receber respostas dele. É uma comunicação de duas vias entre o homem e Deus. Deus por várias vezes nos encoraja a nos comunicarmos ou orarmos a Ele na Bíblia. Na verdade, a palavra de Deus diz que nós não recebemos porque nós não temos pedido. O próprio Jesus disse, e eu vos digo a vós, pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Lucas 11:9,10 E isso é exatamente o que nós fazemos na oração da meia-noite. É um momento de comunhão, relacionar-se e comunicar-se com Deus. É um momento para pedir, buscar, bater e fazer os nossos pedidos ao Senhor. Na verdade, eu vejo a oração da meia-noite mais como um momento para bater veemente e violentamente nas portas do céu. E você ouviu o que Jesus disse, é quando você bate que a porta será aberta para você. Então se você tem pedido e buscado e não tem tido avanço, agora você deve começar a bater. Através das orações nos geramos a vontade de Deus na terra. Através das orações nós quebramos os jugos, cadeias e fortalezas na nossa vida e à nossa volta. Através da oração nós ficamos na brecha por outros. E através da oração nós ganhamos almas para o reino de Deus. Nós devemos entrar nas orações da meia-noite com tudo isso em mente. Orar é admitir que como humanos, nós somos limitados, mas Deus permanece infinito e onipotente. Ele pode todas as coisas. Abraham Lincoln, o primeiro presidente americano, entendeu isso muito bem quando ele disse: muitas vezes sou levado a dobrar os meus joelhos pela esmagadora convicção de que não tenho outro lugar para ir. Verdade. Ele sabia que somente de Deus, que ele poderia encontrar ajuda no momento de necessidade. A América é abençoada porque teve homens piedosos como líderes. Obrigado Deus por tais homens. Essas são as pessoas que lançaram fundamentos sólidos para a nação mais poderosa da terra. Hoje, eu oro para que eles mantenham esse fundamento. Leia o meu recente artigo Em Deus Nós Confiamos. No www.enzearticles.com/gabrielagbo. Existe um grande número de homens e mulheres na Bíblia que conheceram, pediram e receberam a libertação de Deus em seus momentos de necessidades através da oração. Observe os casos de Samuel, Jeosafá, Ester, Davi, Moisés, Josué, Elias e Daniel. Vamos dar uma olhada em alguns dos poderosos. Veja o caso de Samuel em 1 Samuel 12:16-18. Samuel, ponde-vos também agora aqui, e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a cega do trigo. Clamarei,
pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, por isso todo o povo temeu sobremaneira ao Senhor e a Samuel. 1 Samuel 12:16-18 Jeosafá e Judá em perigo, e sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe, e os filhos de Amon, e com eles outros dos Amonitas, vieram a peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do Maré, da Síria, e eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Jeosafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou o jejum em toda a Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. 2 Crônicas 21:4. Ester então disse Ester que tornassem a dizer a Mardoqueu, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai, por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Ester 4:2.15,16 Josué Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, sol detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Josué? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Josué 10:12-14 Essas pessoas têm alguma coisa em comum. Eles conheciam o poder da oração, recorreram a ela no momento de extrema dificuldade e Deus os atendeu. Eles mudaram o curso da natureza, pararam o sol e a lua, liberou chuva nas estações secas, fechou as bocas dos leões, desalojou seus inimigos, e venceu a morte através da oração. Pessoas como Enoque e Elias praticamente se recusaram a morrer. Meu Deus! Realmente não há nada impossível para um homem que ora. Oração é também reconhecer que Deus é teu recurso para todas as horas. Ele deve ser consultado nos pequenos problemas como também nos grandes problemas. Ele quer intimidade, relacionar-se e uma parceria conosco em todas as questões. Outro ponto que tratemos aqui é a fé. Você não pode alcançar nada em oração, especialmente na oração da meia-noite sem fé. Você deve acreditar que Deus existe. Você deve acreditar que Ele pode todas as coisas. Você deve acreditar que Ele o ama e deseja responder tuas orações. Você deve ter fé em suas promessas e em suas palavras. E a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e isso nos conduz à função da palavra de Deus em fazer uma oração eficaz. A palavra de Deus para as nossas orações serem eficazes, nós devemos orar a palavra de Deus. Orar a palavra de Deus é conhecer quais são as promessas de Deus, assim ofertá-la novamente a Deus. Para fazer isso, nós devemos ler, meditar e se apropriar de sua palavra para nossas vidas e necessidades. O poder e a glória de Deus vêm quando nós avaliarmos e personalizarmos suas palavras. A palavra de Deus é a vontade e a mente de Deus. E Ele não faz nada fora de sua vontade. E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João 5:14 Agora, como nós podemos conhecer? Através de sua palavra escrita, a Bíblia é através de sua palavra revelada, rema. Isso inclui palavras proféticas, visões e sonhos. Vamos ver na Bíblia alguns exemplos daqueles que oraram a palavra de Deus e alcançaram um excelente resultado. Jeosafá orou a palavra quando Judá foi confrontada com o perigo de um ataque iminente por um grupo de nações inimigas. O rei Jeosafá orou a palavra de Deus. Ele orou as promessas de Deus para seus antepassados e Deus veio suavemente em seu auxílio. E pôs-se Jeosafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre à descendência de Abraão, teu amigo?
E habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. 2 Crônicas 25:9. Ótimo. Jeosafá conhecia a palavra de Deus e simplesmente a devolveu a ele. Não é que Deus tenha esquecido suas palavras e promessas. Mas ele sempre quer confirmar nossa fé, em suas palavras e andar em sua vontade. Jeosafá estava lembrando Deus de suas promessas a Abraão e também ao rei Salomão durante a dedicação do templo. Veja, promessas a Abraão e sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo, tua descendência tem dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Perizeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Gênesis 15:17-21. Promessas a Salomão. Assim Salomão acabou a casa do Senhor, e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão, e disse-lhe, ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus, e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. 2 Crônicas 7:11-16. E o Senhor lhe disse, ouvi a tua oração, e a súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. 1 Reis 9:3. Jeosafá conhecia essas promessas e imediatamente levou-as de volta a Deus no momento de necessidade. E porque Deus não pode negar sua palavra, ele imediatamente respondeu e salvou Judá do iminente perigo. Ele tomou o controle da batalha, as 3 nações mataram as outras e Israel obteve vitória. Glória a Deus. Daniel orou a palavra. Outro bom exemplo é Daniel. Ele conhecia e orava a palavra de Deus para a libertação dos filhos de Israel do cativeiro da Babilônia e recebeu a atenção dos céus rapidamente, no ano 1º de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no 1º ano do seu reinado. Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos, de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de cumprirem-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum, e saco e cinza. Daniel 9:1-3. Agora Daniel e os filhos de Israel foram levados para o cativeiro na Babilônia. Ali, Daniel leu os manuscritos de Jeremias e entendeu que era a hora do cativeiro de Israel ter um fim. Foi o que ocorreu nos últimos 70 anos. Então, ele começou a orar sobre a promessa divina e consequentemente obteve resultados favoráveis. Vejamos as promessas que Daniel orou, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz ó Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Jeremias 29:10-14. Essas foram promessas que Daniel orou. Se você não conhece a palavra e as promessas de Deus para a sua vida, você ultrapassará o cativeiro. Você deve empenhar-se para conhecer o que a palavra de Deus diz ao teu respeito, a respeito da tua família, seu país e igreja. Você deve conhecer a palavra de Deus diz a respeito de saúde, finanças, filhos, casamento e então orar sobre ela,
e você poderá obter o resultado desejado. Jesus orou e agiu através da palavra. Vamos rapidamente ver o que alguns dos veteranos do movimento de oração têm a dizer sobre isso. R.A. Torre escreveu em seu livro Como Orar que um mero estudo intelectual da palavra de Deus não é o suficiente, deve haver uma meditação nela. A palavra de Deus deve estar na tua mente mais e mais, com um olhar fixo em Deus, e seu espírito fará que a palavra permaneça viva em teu coração. A oração que nasce da meditação da palavra de Deus é a oração que sobe aos ouvidos de Deus. A palavra de Deus é o instrumento através do qual o Espírito Santo trabalha. É a espada do Espírito que discerne todas as coisas. A pessoa que quer conhecer o trabalho do Espírito Santo em qualquer assunto deve se alimentar da palavra. A pessoa que deseja orar no Espírito deve meditar na palavra, de modo que o Espírito Santo possa ter alguma coisa que ele possa trabalhar. O Espírito Santo trabalha em suas orações através da palavra. Negligenciar a palavra faz que o Espírito Santo não opere em sua oração. Se nós buscarmos alimentar o fogo de nossas orações com o combustível da palavra de Deus, todas as nossas dificuldades em orar desaparecerão. E.M. Bonds também elaborou um tópico em seu livro, A Necessidade de Orar. A oração pode transformar toda a sua vida à luz da Bíblia. Coloca sua segurança firmada nas Escrituras. Sua existência e caráter dependem da revelação feita por Deus ao homem em sua santa palavra. Oração, por sua vez, exalta essa mesma revelação transforma o homem de acordo com essa revelação. A natureza, necessidade, e tudo, a compreensão do caráter da oração é baseada na palavra de Deus. Bendito por esses generais espirituais. Agora, nós podemos também conhecer a vontade de Deus e orar através das mensagens que recebemos de sonhos, visões, discernimento, palavra de conhecimento e palavra de sabedoria, palavra profética. Deus, através desses dons de revelação, pode fazer sua vontade conhecida por uma pessoa. Pela igreja oram e recebem respostas. Eu posso testificar disso. Eu recebo a maioria das minhas revelações de Deus através de sonhos e visões. Ainda que Deus também fale comigo através de outros meios, mas sonhos e visões têm se tornado predominante. Quando eu sonho, acontece exatamente igual. Algumas noites, eu realmente tenho de 3 a 4 sonhos, todos cheios de diferentes revelações. Então, de modo algum brinque com meus sonhos. Consequentemente, quando eu estou orando, as coisas que eu recebo em sonho de uma parte substancial dos meus alvos de oração. Na verdade, na maioria das vezes, assim como os sonhos vêm, as vibrações me despertam instantaneamente para a oração da meia-noite, que na sua maior parte é intercessória. Cada um de nós deve conhecer e dominar a maneira mais segura que Deus fala conosco. Jesus disse que suas ovelhas ouviriam a sua voz. E se você é verdadeiramente filho, você sempre reconhecerá a voz do teu Pai. Visto que oração é comunicação, você e Deus devem ter uma comunhão média de interação. Isso é muito importante. Só quando oro à meia-noite com minha equipe, nós não necessitamos de motivos de oração. Nós os recebemos da palavra de Deus, Bíblia, revelações e outros dons proféticos. Ainda com tudo isso, nós podemos discernir qual a vontade de Deus é dada em qualquer situação. Orar em concordância. Pela graça de Deus, nós sempre temos obtido os resultados. Eu também desejo comentar sobre a importância de ter uma equipe de oração e libertação em cada igreja. Com toda humildade, eu acredito que uma igreja sem uma equipe de oração é como uma cidade sem muros. Um grupo de oração serve como uma torre de vigia, escudo e cerca, guia e um salva-vidas espiritual de qualquer igreja. Eles detectam os planos malignos do inimigo contra a igreja. Eles protegem a igreja contra as setas e ataques do inimigo. E eles também trazem a glória e o poder de Deus para a igreja. Eu não posso estar na igreja sem uma cobertura da equipe de oração. Eu me sentirei impotente e exposto. Nós falaremos mais sobre grupos de oração mais tarde. Mas deixe-me primeiro comentar outra coisa que também ajuda em nossa oração. Orar em línguas. Se você tem praticado isso, você saberá do que nós estamos falando a respeito aqui. Você não se cansa facilmente e há sempre uma sensação de força e conquista que te envolve depois de orar em línguas. Observe 1 Coríntios 14:4, 28, o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo, e com Deus. Assim como ele fala, ora, em línguas, o Espírito se enche com mais força.
Então ele pode continuar sem ficar cansado fisicamente. Então, quando você também ora em línguas, você está conversando com Deus diretamente no Espírito através de palavras codificadas. Quem pode entender mais a Deus que o Espírito Santo? O Espírito seguramente conhece qual, como e quando deve fazer pedidos ao Pai. Ele conhece a vontade e planos de Deus mais que os humanos. Assim, nós devemos começar a orar em línguas, orar no Espírito. De fato, o que eu entendo como orar no Espírito é orar sua palavra e orar em línguas. Por favor, também me permita esclarecer algo aqui. Eu gostaria que nós soubéssemos que existem 3 formas de falar em línguas que eu encontrei na Bíblia. A primeira é falar em línguas como uma primeira evidência de ser batizado com o Espírito Santo. A segunda é falar em línguas como um dom profecia. Essa é uma das maneiras que requer uma interpretação. E a alguns é dado o dom de interpretação de línguas, de acordo com as Escrituras. Então a terceira é a qual nós estamos discutindo aqui, comunicar-se diretamente na intimidade com Deus. Essa é a qual a Bíblia diz que é somente o Espírito Santo que pode decodificar o que você está dizendo, porque teu Espírito está enviando uma mensagem codificada para ele diretamente. Isto é, o que nós temos chamado orar em línguas, orar no Espírito ou gemendo no Espírito. Ore até que alguma coisa aconteça. Daniel 10:12-13. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Esse registro bíblico nos deu uma rara visão de algumas das atividades que acontecem no mundo espiritual. Daniel estava jejuando e orando a Deus. E imediatamente começou a orar. No primeiro dia, Deus enviou Gabriel, uma alta hierarquia de seres angélicos, que permanecem em sua presença, para ir entregar a resposta ao pedido de Daniel. Conforme Gabriel estava vindo, um poderoso principado demoníaco bloqueou seu caminho de maneira que ele não poderia chegar a Daniel. Gabriel estava ali com o demônio até que outro forte arcanjo, Miguel, o espírito príncipe de Israel, veio para ajudá-lo. Somente então Gabriel pode ir para entregar a mensagem divina a Daniel. Uau! Isso é na verdade uma visão muito rara para algumas das ações e reações que acontecem todo dia em nosso favor no mundo espiritual. Agora, e se Daniel tivesse orado por 03 ou 04 dias, esperado por alguma resposta e tivesse desistido? Talvez Gabriel tivesse voltado para o céu e não teria havido qualquer necessidade para Deus enviar o arcanjo Miguel como reforço. Então Daniel e o povo de Israel também teria se mantido lá sem nenhuma solução para seus problemas. Sem saber que uma luta estava acontecendo no mundo espiritual a seu favor, Daniel continuou a orar e jejuar por 21 dias, e finalmente a resposta veio. Graças a Deus que ele continuou. Ele suportou. Essa é a marca de um intercessor. Algumas vezes, quando nós oramos, nós desencadeamos lutas ferozes no mundo espiritual e isso pode causar uma demora em receber uma resposta para os nossos pedidos. Isso, porque nós frequentemente não vemos o que acontece no mundo espiritual, nós ficamos desesperados ou ficamos desanimados. Nós podemos aprender como perseverar em oração se nós formos campeões e veteranos na batalha espiritual. Nós devemos desenvolver a capacidade de suportar, reconhecer, espreitar e destruir nossos inimigos. Eu disse isso anteriormente que nós devemos perseverar, persistir, então nós prevaleceremos. E isso deve ser a atitude de um guerreiro da meia-noite. Elias, esse homem, dominou tanto o poder espiritual quando ele estava aqui na terra que ele tranca e libera o orvalho e a chuva à vontade. Fogo, morte e as leis da multiplicação sobrenatural e a velocidade também obedeceu. Mas ele uma vez demonstrou que um intercessor pode estar pronto para persistir até que ele, recebe o resultado desejado. Observe o que aconteceu depois daquela grande disputa no Monte Carmelo. Ele reteve a chuva por diversos anos e agora ele voltou para restaurá-la, mas o que não pode acontecer antes da sua disputa com os 850 sacerdotes satânicos em Israel. Depois de vencer e abater aqueles sacerdotes satânicos, ele imediatamente informou o rei Acabe que a chuva estava chegando. De fato, Elias disse claramente que ele já estava ouvindo o som de uma poderosa tempestade e imediatamente foi orar. Depois da primeira oração, ele enviou seu servo para ir verificar se havia algum sinal de chuva. Seu servo foi, retornou e disse que ele não viu nada. Elias continuou enviando até a 7ª vez.
Foi na 7ª vez que o servo disse que viu uma pequena nuvem subir do mar. E o profeta de Deus gritou. Então a chuva veio agora. A lição é que esse grande homem de Deus teve que persistir em orar por 7 vezes antes de ele ver a materialização de sua visão. Ele não desistiu ou mostrou algum sinal de desânimo. Lembre-se, ele já tinha ouvido e visto a chuva no espírito e precisou nascer no físico. Nós devemos aprender como orar até que alguma coisa aconteça. Vamos orar por avivamento. Vamos orar pela libertação daqueles que estão em cativeiros. Vamos orar para destruir o domínio das forças das trevas. Vamos orar contra os espíritos por trás das falsas religiões. Vamos orar para que a glória e poder de Deus seja derramada na sua igreja. Que Deus nos fortaleça em nome de Jesus. Grupos de oração e reuniões bíblicas. A igreja primitiva em Atos dos Apóstolos sempre se encontrava para orar, e esse foi porque Deus liberou seu poder e presença sobre eles. Orar juntos libera uma unção coletiva do trono de Deus. Ela também une os crentes. Vamos ver Atos 1:14-15. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres, e Maria mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora a multidão junta era de quase 120 pessoas. Novamente Atos 16:13, 16. Nós também vimos que os cristãos primitivos tinham um local particular onde eles se encontravam regularmente para orar. E no dia de sábado saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Eles tinham um lugar para orar e eles se encontravam regularmente. Agora me diga por que a glória de Deus não chegaria a eles. Sem imaginar que a igreja de hoje não tem sido capaz de testemunhar o mesmo nível de unção, glória e autoridade como a igreja primitiva. A igreja primitiva tinha um lugar para orar eles se encontravam regularmente. Essa aproximação pelos primeiros crentes para orar e companheirismo resultou no batismo do Espírito Santo e explosão da igreja primitiva. Isso simplesmente quer dizer que é menos que eles se aproximassem para orar e companheirismo em unidade e amor. A Bíblia diz que eles, os crentes, foram a um local e em um acordo e Deus disse, sim, essa é a melhor hora de dar a eles a eterna e maravilhosa promessa que eu fiz a eles. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos 2:41-42 Os crentes se reuniam regularmente para orar e a promessa e poder de Deus se derramou. Como resultado, 3.000 pessoas se converteram em um só dia. Se você também leu aquela história, você descobrirá que o amor, alegria, favor, sinais e maravilhas também vieram sobre a igreja. Quando crentes se reúnem para orar em concordância, em acordo e harmonia, não existe nada que eles não seriam capazes de conquistar. O diabo sabe disso muito bem e isto é o porquê ele fará tudo para trazer confusão e desamor entre cristãos e mesmo entre os ministros. Ele sabe que uma igreja unida em oração é uma grande ameaça para o seu reino e suas atuações ocultas. A igreja deve se reunir. Nós devemos apresentar uma frente de batalha unida aos nossos inimigos comuns. Satanás seus agentes. Nós queremos ver mais que uma comunhão interdenominacional, grupos de oração interdenominacional e reuniões. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, e não a minha denominação, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Quanto mais você orar em unidade com as pessoas, maior unção. Deus disse em Levítico 26:8, 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Você percebeu? Quanto mais crentes, maior o número dos inimigos que eles perseguirão. E ele também deu a garantia que o inimigo cairá. Glória a Deus.
Reunião Nacional de Oração na Bíblia. Na Bíblia, encontros nacionais de oração foram chamados para buscar a face de Deus com sua intervenção nos assuntos do povo. Vamos mencionar apenas 2 deles por causa do espaço limitado, quando os filhos de Moabe, filhos de Amon e outros amonitas declararam guerra contra Judá. O rei Jeosafá rapidamente convocou uma reunião de oração nacional no Templo de Jerusalém. Deus ouviu suas orações, lutou e derrotou seus inimigos. Então Jeosafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em toda a Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. 2 Crônicas 23,4. E no livro de Ester, o povo de Israel se encontrava em uma situação precária. Um decreto de morte irrevogável foi imposto sobre eles, não porque eles tinham cometido algum crime, mas pela inveja dos seus inimigos. Por favor, nós podemos ler a história. É realmente uma história interessante. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão, e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivães do rei no 1º mês, no dia 13 do mesmo e, conforme a tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei, e aos governadores que havia sobre cada província, e aos líderes de cada povo, a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. E enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem, e fizessem perecer a todos os judeus, desde o jovem até ao velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus bens. Uma cópia do despacho que determinou a divulgação da lei em cada província foi enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Susã. E o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Susã estava confusa. Ester 3:8-15. Essa era a situação do povo de Deus. Eles eram para ser mortos, seus jovens e velhos, mulheres e crianças. Todas as suas propriedades eram, também, para ser confiscadas depois do genocídio planejado. O que os judeus fizeram? Mordecai rasgou suas vestes, vestiu pano de saco e cinzas. Outros judeus se juntaram a ele. Eles jejuaram, prantearam, lamentaram e gemeram. Agora, quando Mordecai reuniu todos os judeus de Susã e orou por 3 dias, Deus moveu-se revogar a sentença de morte imposta sobre suas cabeças e também destruíram seus inimigos. Deus começou o processo de libertação para visitar o rei Xerxes à noite. O rei não pode dormir novamente por conta das petições fervorosas do povo de Deus estavam bombardeando seu trono. O decreto contra os judeus foi revertido, seu arqui-inimigo foi enforcado e suas propriedades foram entregues aos judeus. Glória a Deus! Quando um povo, uma nação ou cidadãos de um estado se juntam para orar clamar a Deus, os efeitos são sempre fortes. A condição do teu povo ou tua nação pode ser mudada se você o trouxer para juntos buscarem a face de Deus hoje. Oração individual. Na Bíblia, orações individuais também têm um resultado tremendo. Moisés, Jesus, Josué, Daniel, Neemias, etc., são algumas pessoas que tiveram o curso de suas vidas mudadas através de suas orações. Assim como um guerreiro de oração, especialmente na oração da meia-noite, você não afeta a si mesmo, tua família, mas você tem a capacidade de afetar o destino das pessoas, tua nação e até mesmo o mundo inteiro. A oração e as atividades de Jesus afetam o mundo até hoje. A oração de Moisés salvou a nação inteira de Israel. A oração de Daniel preparou um palco para a libertação dos israelitas da Babilônia. Vamos pegar a deixa de Neemias. Ele ficou na brecha por seu povo. Veja, e disseram-me, os restantes, que ficaram do cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentaram-me e chorei, e lamentei por alguns dias.
E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Neemias 1:3-6. Você já conhece o tremendo resultado daquela oração de Neemias. Deus interveio. Os muros caídos de Jerusalém foram reconstruídos. E a adoração a Deus foi restaurada. Deus pode fazer o mesmo com você. E lembre-se, existe uma recompensa que sempre chegará depois de ter prevalecido. Em Josué 23:10, diz que, um só homem dentre vós, perseguirá 1000, pois é o Senhor vosso Deus que peleja por vós, como já vos tem falado. Uma pessoa para perseguir 1000 inimigos. Você só pode fazer isso sobrenaturalmente através da oração. Tua oração pode trazer resultados tremendos. Sim, tua oração. E você também sabe que quando prevalecer, Deus diz que você receberá uma coroa e Ele fará de você uma coluna em tua casa. Uma coluna e uma coroa são recompensa de Deus. Será maravilhoso. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. Apocalipse 13:12. Vamos passar para o louvor. Capítulo 5. Louvor. Paulo e Silas também cantaram louvores no calabouço naquela noite. Com feridas por todo o corpo, correntes nas mãos e pernas e na habitualmente cela escura da prisão subterrânea, eles cantaram louvores a Deus. Louvor e adoração são algumas das ferramentas mais poderosas dadas aos crentes por Deus. Eu quero dizer louvor é adoração cheios do Espírito Santo. Há um grande poder no louvor e adoração. Eles são armas tremendas na nossa batalha espiritual e o diabo sabe disso. Esse é o porquê ele faria todo o possível para parar ou pelo menos corrompê-los. Quando louvamos a Deus, nós atraímos sua presença e glória. Sem imaginar que a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Isso simplesmente quer dizer que ele vive, mora, ocupa, ou reside nos louvores dos crentes. Quando você louva a Deus, você cria a atmosfera para ele vir e habitar. Agora, você não pode ser bem-sucedido na oração da meia-noite sem um louvor e adoração. A batalha da meia-noite deve começar e terminar com ele. Ainda que existam momentos em que você possa não precisar fazer nenhum pedido, mas apenas louvar ao nosso grande Deus você verá suas necessidades se dissolvendo sozinhas. Eu tenho vivido isso. Eu me levanto por volta da meia-noite e começo a louvá-lo. Eu faria isso por horas esperando para orar em seguida, mas acabo submerso em sua presença e consequentemente esqueço-me dos meus pedidos. Então eu assisto essas necessidades sendo supridas por si mesmas. De fato, eu vejo o louvor tão poderoso quanto a oração, embora ambos fossem meios de comunicação com Deus. Quando você cria o hábito de louvar a Deus ao enfrentar cada dificuldade ou perseguição, o diabo começará a pensar 2 vezes antes de ele trazer problemas a você, porque ele saberia qual seria a tua reação. Os louvores nos conduzem à presença de Deus. Um intercessor e todos os cristãos devem sempre ter isso em mente. A presença de Deus tem uma porta e o louvor e adoração são as chaves para abri-la. Quando você chegar a guerrear à meia-noite, a primeira coisa que você deve fazer é abrir a porta de sua presença com a chave do louvor. Então, você pode começar a receber as respostas para os teus pedidos. O salmista conhecia isso muito bem quando ele disse em Salmos 104, entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor, louvai-o, bendizei o seu nome. E você sabe o que acontecerá quando você entrar nos átrios do Senhor por essas portas. Definitivamente, você não voltará a ser o mesmo. Teus fardos, necessidades e pedidos serão atendidos. Existem também outras coisas que um louvor cheio do Espírito Santo fará por nós. Isso dará a você o maravilhoso privilégio de juntar a seres celestiais em adoração a Deus e trazer o céu para a terra. Observe Apocalipse 4:2-11. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro.
E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um 6 asas, e ao redor, e por dentro, estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E, quando os animais davam glória, e honra, e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno é Senhor, de receber glória, e honra, e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Majestoso. Esse é dever dos 4 terríveis seres e os 24 anciãos no céu. Eu corri com todo o registro de modo que você possa entender exatamente o que você faz quando você louva e adora a Deus. Eu estou sempre consciente desse fato quando eu estou em adoração, que eu me uno aos anfitriões do céu e a bilhões de crentes de toda a terra para dizer que o nosso Deus e Rei é digno de ser adorado para sempre. Isso é encantador. Nós também sacrificamos quando nós louvamos a Deus. E você sabe que um sacrifício é oferecer alguma coisa preciosa e de um grande valor para alguém. Deus merece o nosso melhor. Nós devemos dar-lhe o fruto dos nossos lábios, que é o nosso sacrifício de louvor. Nossos louvores devem subir a Ele como cheiro suave. Hebreus 13:15. Portanto, ofereçamos sempre por Ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Louvor como uma arma poderosa. Louvor e adoração são armas poderosas nas mãos dos crentes. Quando você louva a Deus, você deixa Satanás e seu reino confusos e em pânico. Você desorganiza e derrota seus planos. Observe o caso de Jeosafá e o povo de Judá novamente, quando aquelas 3 nações inimigas os atacaram. Depois de orar e receber direção de Deus, a Bíblia diz que o rei Jeosafá convocou os cantores e marchou para o campo de batalha. Eles não somente derrotaram seus inimigos, mas voltaram para casa com despojos de guerra que foram mais que o suficiente. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, e dizendo: Louvai ao Senhor porque a sua benignidade dura para sempre. E, quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para destruí-los e exterminar, e, acabando-lhes com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Jeosafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto, que não podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar o Vale de Beraca, até o dia de hoje. 2 Crônicas 20:21-26. Deus moveu-se em direção a eles e lidou com os seus inimigos assim que eles começaram a cantar seus louvores. Quando você louva a Deus, Ele se move em direção a você para derrotar seus inimigos. Você só irá ao campo de batalha para recolher os despojos de guerra e celebrar no Vale da Benção. Entre em batalhas noturnas com louvor e adoração. Faça disso uma rotina de louvor, não importa o que está acontecendo ao teu redor. Este é o meu segredo. Dia e noite, não apenas quando eu estou orando, eu me conecto, junto aos anfitriões celestes para adorar nosso Rei, Senhor e Salvador. Grandes testemunhos agora, vamos ouvir de alguém que foi um poderoso agente do reino das trevas, agora servo de Jesus Cristo, Emmanuel N. A propósito, eu dei a minha vida a Jesus em uma de suas cruzadas na parte oriental da Nigéria nos anos 80. Nós teremos muitos de seus testemunhos e de outros nesse trabalho. Veja o que ele diz sobre a efetividade do louvor.
Você deve aprender a sempre entoar louvores a Deus. Há poder no louvor. Havia um pastor Icá, nome fictício. Ele foi pastor de uma igreja em Ebute-Metta, Lagos. Ele se tornou meu exemplo e seu pecado foi nos perturbar a nossa paz com a realização de um convite logo de manhã cedo, por exemplo, pregar nas primeiras horas. Ele andava com seu megafone e se dirigia ao ponto de ônibus número 2, paralelo à rodovia Quintola, em Ebute-Metta. Ele pregaria ali, ele não pararia naquilo, mas continuaria amarrando demônios etc. Em sua igreja, ele pregaria, expondo sua obra das trevas, logo após amarrar os demônios. Ele orou muito. Ele estava sempre cantando e louvando a Deus. Eu enviei meus mensageiros a ele, mas eles não puderam matá-lo, então eu decidi que eu mesmo iria realizar aquela missão. No dia dito, eu vi andando ao longo da nova GRA uma coisa digna de mencionar aqui a respeito desse pastor a qualquer momento que nós íamos até ele, nós víamos uma coluna de nuvem envolvendo. Mas em um dia em particular, eu não vi nada. Eu não estava acreditando que a minha missão finalmente seria bem-sucedida. Eu ordenei que chuva caísse, para me habilitar a golpeá-lo com um raio. A chuva começou e também começou a trovejar. Todas as árvores começaram a perder seus ramos, mas esse pastor estava catando alegremente. Eu ainda me lembro do refrão: em nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Apóstrofo. Assim ele continuou com o coro. A chuva parou e os trovões cessaram e apareceram 2 anjos, um de cada lado, como espadas flamejantes. Seus olhos e suas espadas eram como chamas de fogo. Então um forte vento me levou para longe e me encontrei em outra cidade. Na verdade eu fiquei perplexo, mas porque ele foi tão protegido, o que disse foi: esse homem escapou, novamente. O pastor não sabia a guerra espiritual que foi travada ao seu favor. Então, você pode ver, o Filho de Deus está bem protegido. Quando a Bíblia diz, nada vos fará dano algum, ela quer dizer exatamente o que está escrito. Extraído do livro, Libertação dos Poderes das Trevas. Sinceramente, grande é o Senhor Jeová nosso Deus. Você leu isso? Sua presença nos protege. Se não fosse por esse tipo de confissões, nós nunca poderíamos saber a respeito das numerosas batalhas que o nosso grande Deus luta por nós diariamente. Apenas imaginem a história acima. Por favor, vivam uma vida de louvor. Eu quero dizer louvores sinceros do teu coração. Ele é sempre uma arma poderosa nas mãos de um filho de Deus. Vamos rapidamente ao próximo capítulo para conhecermos as outras armas que nós temos e obviamente ler mais testemunhos. Vamos para o nome de Jesus. Capítulo 6. O nome de Jesus. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:9-11 Qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 1:19-23 E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Efésios 2:6 Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos do que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Marcos 16:16-18 O nome de Jesus é uma grande arma nas mãos dos cristãos, especialmente o guerreiro de oração. É sempre fatal para Satanás e o reino das trevas quando mencionado por um crente e até mesmo algumas vezes por não crentes. O nome de Jesus abre as portas para os seus e também traz todos os poderes no céu, na terra e embaixo da terra e na água em submissão. Mas, por que ele é tão poderoso? Primeiro de tudo, Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio do céu. Isso é uma apresentação muito simples de Jesus. Mas se você estudar as Escrituras detalhadamente você sem dúvida chegará ao fato indiscutível de que Jesus é Deus. Ele é Deus, mas veio em forma humana. Do Antigo para o Novo Testamento,
Tudo aponta para esse fato. Então, se for Deus em carne, porque ele, seu nome, não controla completamente a autoridade e influencia sobre sua criação? Diga-me. Segundo, antes de você me acusar de não conhecer a Bíblia, Jesus também recebe a mais alta autoridade quando ele, com sucesso, pagou o preço pelo pecado e ressuscitou da morte. Espero que você tenha lido aqueles versículos no início do capítulo. Eles são autoexplicativos. E esse é o porquê eu posso vir a não comentar sobre eles. Agora leia o seguinte nas Escrituras e tire suas conclusões, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Colossenses 2:9-10 O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1:15-17 Ótimo. Agora, o que você quer me dizer com isso? Se Cristo tem essa natureza e atributos, como então pode um ser criado, como Satanás e seus demônios, permanecer sempre diante dele? Isso são coisas que nós devemos compreender como cristãos. Nosso Salvador Jesus Cristo é Deus. Ele criou e está controlando todas as coisas em todo o universo, sejam principados, potestades, dominadores, autoridades, tronos, demônios no ar, na água, na terra, nas montanhas, nos lugares escuros, no dia e na noite. Então, quando você menciona seu nome, esses seres criados ouvem o nome de seu Criador, eles não têm outra escolha senão obedecer, se dobrar e se submeter à sua autoridade. Uma criação será sempre sujeita ao seu Criador. Simples. Jesus sabia muito bem disso e esse foi o porquê ele reinou sobre os demônios, doenças, natureza e situações enquanto ele ainda estava na terra. E mesmo até a morte, ele tinha voluntariamente se submeteu, porque o ser humano não o poderia prender fisicamente, quanto mais matá-lo. Vamos ver o drama que aconteceu na sua prisão. Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a coorte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus vieram para ali com lanternas, e achotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se, e disse-lhes, a quem buscais? Responderam-lhe, o Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus, sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram, e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar, a quem buscais? E eles disseram, o Jesus Nazareno. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu, se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito, dos que me deste nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-a, e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, põe a tua espada na bainha, não beberei o cálice que o Pai me deu. João 18:1-11 A prisão Jesus foi realmente um drama. Certamente há muito que aprender aqui. Nós passamos por essa história para que você possa apreciar a autoridade e natureza de Jesus enquanto estava na terra. Um batalhão de soldados com suas armas não poderiam prendê-lo. Quando ele disse a eles, sou eu, caíram por terra. Ele voluntariamente se submeteu a eles de modo que ele fosse capaz de completar sua missão divina de sacrificar sua vida pela humanidade. Caso contrário, teria sido possível ao homem matá-lo. Sim, ele sempre esteve acima da situação. Esse mesmo Jesus está dizendo que ele tem nos dado essa autoridade em seu nome, para expulsar demônios, resistir a Satanás, curar doenças e marchar acima de principados, potestades e dominadores das trevas. Os crentes, especialmente o guerreiro de oração, devem entender isso muito bem. Ao mencionar o nome de Jesus, cada poder e cada situação deve submeter-se. Confissão de um ex-mestre do ocultismo. Antes de continuarmos, vamos ler uma confissão de um ex-poderoso agente do alto escalão de Satanás da Nigéria, evangelista Yomoba Jesus, como registrado em seu livro, Minha Conversão.
Isso nos ajudará a apreciar o poder no nome de Jesus. Leia. Eu me lembro de um encontro dos cultos realizados no Lagos Barbeache. Todo o alto escalão da Nigéria estava presente e entre nossos membros estavam alguns dos governantes tradicionais ao redor do país. Assim, nós vínhamos de toda a parte do país e nos reuníamos na praia. Usufruíamos de privilégios demoníacos como nos tornar invisíveis através dos nossos poderes malignos. Nós estávamos apenas nos preparando para começar a reunião quando um homem veio orar na praia. Embora nós estivéssemos invisíveis para ele, nós podíamos vê-lo claramente. Sem saber, ele começou a marchar entre os membros sentados na areia. Nós estávamos todos enfurecidos e uma pessoa em nossa assembleia ordenou para cuidarmos dele. Instantaneamente, ele deu ao intruso um tapa muito forte. O homem começou a se sentir tonto. Percebendo isso, ele clamou alto. Ele gritou Jesus. O eco da sua voz rompeu o silêncio da noite. O que aconteceu? Imediatamente, depois, o nome de Jesus foi chamado. Um raio de luz saiu de sua boca e desapareceu nos céus. Nós todos ficamos sentados olhando para o que aconteceria em seguida. Após algum momento, a luz reapareceu no céu voltando para a terra. A luz novamente explodiu no meio do céu e subdividiu-se em várias partes, vindo diretamente em nossa direção. Essa luz cercou nosso grupo na praia e nos envolveu, nos deixando iluminados. Olhando mais de perto, nós vimos acompanhando esses raios todas as formas, tipos, de armas de guerra, carruagens de fogo e seres alados. Todos estavam correndo furiosamente, vindo em nossa direção. Todos nós tivemos que fugir, todos fugiram. As carruagens perseguiram cada um de nós até em casa. Tudo isso, essas coisas, aconteceram em um piscar de olhos. Poderoso. Meu Deus é grande. Essa é uma verdadeira confissão de um poderoso e temido agente de Satanás. É possível que aquele guerreiro de oração, cristão, que chamou o nome de Jesus não saiba e nunca saberá o que eventualmente aconteceu naquela noite, a guerra que o céu declarou ao seu favor. Tudo o que ele diria é que Jesus o livrou de um ataque do inimigo no Barbeache. Mas, os satanistas viram tudo claramente. Isso é exatamente o que acontece cada vez que nós mencionamos o nome de Jesus em nossa batalha espiritual contra o reino das trevas. Eles correram em busca de segurança. Eles correram confusos e totalmente perturbados. Todas as potestades, principados, dominadores da escuridão se curvam e se ajoelham ao mencionar o nome de Jesus. Eles obedecem ao mencionar o seu nome porque ele conquistou e os desonrou naquela cruz. Cristãos, incluindo o guerreiro da meia-noite, deve começar a apreciar e se apropriar do poder que existe no nome de Jesus. Emmanuel N. também conta uma história de como o nome de Jesus derrubou Satanás em uma das suas reuniões no mundo subaquático. Veja, um dia, uma garota chamada Nina veio a mim. Nina, cujos pais eram do estado de Anambra, era uma bela jovem, mas que vive principalmente no mar, com os espíritos do mundo subaquáticos. Ela foi uma ardente serva da rainha da costa, deusa do mar, e muito perversa. Ela odiava os cristãos e travou uma verdadeira guerra contra o cristianismo. Eu a encontrei durante minha visita ao mar. Nina veio devido a uma incumbência da rainha da costa. Nós saímos para ter uma conferência com Lúcifer. Satanás, nessa reunião, nos deu as seguintes instruções: lutar contra crentes e não contra os não crentes, porque os não crentes já eram seus. Quando ela disse isso, um de nós perguntou: por quê? Ele disse: a visão era que Deus o levasse para fora daquele lugar. Ele recusou falar a palavra céu e ao longo da nossa reunião com ele nunca mencionou a palavra céu. Ele preferia usar a expressão aquele lugar, por causa do orgulho, portanto ele não quer que nenhum cristão chegue aqui. Ele também nos disse que nós não devíamos lutar contra os hipócritas. Eles são como eu, ele disse. Ele continuou o discurso e disse que sua hora está próxima. Portanto nós devíamos lutar como nunca antes e assegurar que ninguém entre naquele lugar. Então um de nós disse a ele: nós ouvimos que Deus enviou alguém para resgatar a humanidade de volta para Deus. Satanás então perguntou: quem é esse? Um membro respondeu: Jesus. E para nossa grande surpresa, Lúcifer caiu de seu lugar. Ele gritou para aquele homem e o advertiu para nunca mencionar aquele nome em nenhuma de nossas reuniões se ele amasse sua vida. É verdade que ao nome de Jesus todo joelho deve se dobrar. FP 2:10, incluindo Satanás. Sim, a palavra de Deus é verdade. Cada joelho, incluindo Satanás, deve se dobrar ao nome de Jesus. O que mais você quer ouvir?
Seu nome também abre as portas do céu e bênçãos para nós. Esse foi porque Jesus disse que tudo que você pedisse em seu nome te seria dado. É a chave que abre o coração de Deus, suas misericórdias e tesouros. Tranca a porta do inferno, mas abra as portas do céu para nós. Vamos para o próximo capítulo.